Olá, meus amados amigos e irmãos, aqui no Face, mais uma vez aqui nessa live de instrução. E eu estou nessa live de instrução agora, entrando aqui nesse exato momento aqui no Face, para levar um esclarecimento sobre Romanos capítulo 10 ao irmão Edinaldo Nogueira, da cidade de Sergipe, né? Do estado de Sergipe, de um povoado aí do estado de Sergipe. Nosso irmão Edinaldo Nogueira pediu para que eu levasse para ele uma instrução, explicando um pouco sobre Romanos, do capítulo 10, do versículo 9 em diante. Só que é importante a gente conhecer o contexto daquilo que a gente está lendo, não é? E eu vou agora trazer uma explicação do capítulo 10 de Romanos, para a gente entender o que se trata, o que essa palavra nos ensina, qual o ensinamento devemos receber desta palavra, o que está sendo aqui feito, o que está acontecendo, por que é que Paulo está levando essa instrução, está trazendo essa informação para os irmãos aqui na carta aos Romanos, capítulo 10. Então, meu irmão de Sergipe, Edinaldo Nogueira, a paz do Senhor para o senhor aí, eu sei que o senhor está sempre ligado aí nos vídeos de instruções, o senhor tem sempre pedido que esclareça, que explique, isso é bom, isso é bom. E lembrando que eu nunca digo a ninguém que eu sou a verdade, eu apenas levo a verdade. E todo esclarecimento que eu levo, toda explicação, refutação, contestação, tudo que eu faço é pela palavra, não é? Se alguém não concorda, então traga um argumento plausível com baseamento na palavra, para mim questionar. Mas eu vou agora levar nesse momento a informação aqui para o irmão Edinaldo Nogueira aí de Sergipe, o estado de Sergipe, que me pediu para levar um esclarecimento sobre o texto que está em Romanos, capítulo 10, versículo 9 em diante. Só que eu vou agora explicar o que está acontecendo no capítulo 10. Amém? Então, irmã Edinaldo Nogueira, receba aí a explicação. Bem, no capítulo 10, o apóstolo Paulo ele está aqui advertindo os judeus que estavam rejeitando a graça de Deus, a justificação de Deus, o meio de chegar a Deus, pelo único caminho que Deus colocou. Os judeus, eles queriam permanecer com a vida com Deus, em comunhão com Deus. Eles queriam receber de Deus a graça através dos rituais que foi pedido na lei. Só que a lei, ela foi estabelecida, os rituais da lei, os cerimoniais da lei, a formalidade da lei. Irmão Edinaldo Nogueira já está aí. Vou levar para o senhor essa explicação agora, tá? Depois eu vou editar e levar para o senhor as partes mais objetivas editadas, tá certo? Eu aproveitei também esse espaço para poder levar para outras pessoas, porque muitos precisam desses esclarecimentos. Então, irmão Edinaldo Nogueira, aí de Sergipe, bote o nome da sua cidade aí, meu irmão Edinaldo, que toda vez eu esqueço. O nome da sua cidade e do seu povoado, aí no estado de Sergipe. Amém? Então, vamos lá. O apóstolo Paulo, essa explicação eu estou levando para o irmão Edinaldo Nogueira, que está aqui comigo aqui agora ao vivo, amém? Lá do estado de Sergipe, não é? Ele vai colocar aí a cidade dele, o povoado dele, que ele é de um povoado. Pediu para que eu explicasse Romanos capítulo 10, versículo 9 em diante. Só que eu vou trazer uma explicação no contexto inteiro, a partir do versículo do capítulo 10. E eu quero sempre dizer para você, eu não sou a sabedoria, eu não sou sábio. Eu não tenho nenhuma vaidade em dizer que eu sei de tudo. O que eu sei, eu levo. Se você me perguntar alguma coisa, se eu não souber, eu vou dizer, irmão, eu não sei explicar a você isso aí não. Que Deus levante outro com uma sabedoria maior para lhe explicar. Agora, o que tiver dentro do meu alcance, da minha limitação, eu explicarei, não com termos teológicos complicados, bonitos, com sabedoria humana. Eu explicarei com a simplicidade do conhecimento que eu tenho dentro das Escrituras. Amém? Então vamos lá. Irmã Edinaldo Nogueira, Romanos capítulo 10, o apóstolo Paulo está aqui advertindo os irmãos que estavam em Roma com essa carta. E logo, né, alguns estudiosos dizem que essa carta é a carta da justificação, onde Paulo vai instruir sobre a justificação, para o homem entender como ele é justificado, que o homem está afastado de Deus. O homem está morto por causa do pecado. Paulo vai falar sobre isso, já começando no primeiro capítulo, e vai por ali falando. Paulo vai dizer que todos pecaram, afastados estão da glória de Deus, que o pecado, a causa dele, levou à morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, que está em Cristo Jesus.
E aí Paulo vai dizer que todos pecaram em Adão. Todos caíram, todos entraram em juízo, em condenação, a partir de Adão, que foi o primeiro ser humano que Deus criou. A partir dele, todos descendem de Adão. Por isso que logo todos são pecadores, porque todos descendem de Adão. E o pecado veio pelo homem, e pelo homem tem o pecado no mundo, pelo pecado a morte, e a morte passou a todos os homens. Isso está lá em Romanos 5, capítulo 5, versículo 12. Paulo vai dizer sobre isso. E que você possa entender que Paulo escreve a carta aos Romanos para explicar aos irmãos judeus de Paulo. Paulo também era israelita. Paulo vai explicar, porque o evangelho que Paulo pregava era um só, tanto para judeu como grego. E Paulo vai explicar aos judeus que a mesma forma, o mesmo meio de justificação é um só, tanto para judeu como para grego. A mesma mensagem de salvação é uma só, tanto para judeu como para grego, gentil ou qualquer pessoa. E nessa carta de Paulo aos Romanos, Paulo vai estar aqui advertindo os judeus que não estavam aceitando o meio que Deus estabeleceu para o homem alcançar nele justificação pela fé em Cristo. Porque muitos judeus estavam resistindo a Jesus. Eles queriam continuar a vida dele de fé em Deus por meio dos ritos da lei. Só que os ritos da lei, os cerimoniais da lei, os holocaustos e sacrifícios da lei, toda a formalidade da lei que trazia o homem a Deus era temporal. Era uma coisa momentânea que apontava a Cristo. Quando Cristo surge e consuma a obra do Calvário, que é o meio de justificação, é o caminho que foi aberto para levar o homem pecador a Deus reconciliado, nada agora que era pedido na lei serve mais. A lei foi abolida, esses ritos, essas petições da lei foram abolidas. A partir de Cristo, Deus agora estabelece a nova aliança, não só com o povo judeu, mas com todos os povos da terra, porque todos precisam de salvação, todos precisam do favor, do amor e da graça de Deus, para não sofrer o juízo e chegar a Ele. E a partir de Jesus Cristo, estabelecido a nova aliança, onde Jesus veio trazer as boas novas, onde Jesus veio trazer a luz, onde Jesus veio trazer a verdade, onde Jesus veio mostrar ao homem perdido o caminho para chegar a Deus, a porta, que seja para judeu, gentil, qualquer um, que é Cristo. Cristo é o caminho, Cristo é a porta, Cristo é o meio de justificação, é o meio de salvação. Jesus é o mediador para o homem chegar a Deus. Jesus é o intercessor, é o sacerdote. Ele é agora o único elo, o único meio para qualquer ser humano, judeu, grego, gentil, francês, alemão, japonês, chegar a Deus. Só há um meio, uma porta, um caminho. E Paulo agora vai mostrar aos judeus que viviam dentro de um cerimonial, de um ritual, de uma liturgia espiritual de culto, dentro do que era pedido na lei. Só que agora a lei não serve mais. Agora o homem, para vir a Deus, não precisa mais ir a um templo, não precisa mais buscar um sacerdote. O homem, para receber de Deus perdão de pecado, não precisa pegar um animal, não precisa oferecer sacrifício, não precisa ir ao templo, porque quem oferecia os sacrifícios pelo pecado do povo era o sacerdote. O homem não precisa mais ir a um sacerdote, porque na velha aliança o sacerdote era que fazia mediação entre o homem e Deus, era eles que ofereciam. O povo não podia oferecer o sacrifício diretamente, porque o povo era tido como impuro. O sacerdote, ele se mantinha puro para esse ofício. E então era o sacerdote que oferecia a expiação do pecado do povo pelo povo lá no santuário, lá no templo, no tabernáculo. Deu para entender? Quando Jesus vem, agora o povo tem que entender isso. Nós temos que entender isso. Os judeus ainda não entenderam, por isso que negaram a Cristo. Nós precisamos entender isso. Nós não precisamos de templo para ir buscar nada de Deus, adorar a Deus. Nós não precisamos de oferecer sacrifício, penitência, flagelo, nenhum ritual para receber nada de Deus. Nós não precisamos mais oferecer sacrifício de animal, nem tampouco pagar penitência pelos pecados, porque tudo isso foi feito por Cristo. Cristo é o sacrifício perfeito, Cristo é a oferta, Cristo é a obra pela qual nós encontramos a justificação, a graça e o perdão de Deus. Em Cristo, os judeus não entendiam isso. Cristo agora
é o único mediador, é o sacerdote. Para o homem chegar a Deus, eu não preciso mais daquele ritual que tinha na lei. Eu não preciso ir a templo, porque Jesus mostrou que o templo seria destruído. Ou seja, quando ele disse, esse templo aí vai ser destruído, em 3 dias se erguerá, ele estava falando da dispensação da lei que ia ser findada. Ele estava falando daquele ritual, daquele cerimonial, daquelas exigências que a lei obrigava o povo a fazer para chegar a Deus. Ele estava dizendo, tudo isso aqui vai ser findado, vai ser estabelecido outro através de Jesus. Jesus é o novo templo onde nós encontramos a Deus. Jesus é o altar, Jesus é o lugar da adoração. Jesus é o sacerdote, Jesus é a oferta. Jesus é o caminho agora para chegar a Deus. Eu não preciso mais continuar vivendo nos ritos que os judeus viviam dentro de templo, indo a sacerdote, vivendo sacrifício, ritual, cumprindo isso, cumprindo aquilo, exigências para alcançar a meta de receber de Deus alguma coisa, de estar em Deus. Tinha que alcançar uma meta dentro das obrigações e das exigências, das petições que a religião pedia. Não precisa mais. Deu para entender? Então vamos lá. Romanos capítulo 10. Paulo está orientando os judeus. Paulo está ensinando os irmãos aqui sobre isso. Os judeus insistiam em continuar vivendo uma vida de comunhão com Deus, buscando a Deus por meio dos ritos, querendo se justificar pelos rituais, as petições que a lei impunha, que a lei determinava. Aquilo foi temporal. Tudo que estava na lei pedindo ritual, cerimonial, era temporário, era transitório. Quando Jesus vem, acabou. Por isso que a Bíblia diz que o novo, o velho foi tirado e posto novo. O novo aboliu o velho. O novo o quê? O que é uma nova aliança? O que é um novo pacto? É o novo meio que Deus estabeleceu para o homem chegar a ele. Não é mais pelo estabelecimento, as petições, as exigências, as obrigações que era na lei. O novo agora, a nova aliança, o novo pacto do homem com Deus, de Deus com o homem, para o homem chegar a Deus, não é por meio de nenhum ritual, igreja, sacrifício, religiosidade, penitência, caridade, boa obra, karma, flagelo, né? As pessoas vivem aí se flagelando, vivendo penitência, vivendo isso, vivendo aquilo para ter de Deus, para alcançar a Deus. E agora em Jesus não precisa mais disso, não precisa mais disso. Jesus agora é tudo para o homem chegar a Deus. É só crer, se converter e estar firme e confiado que a obra que me justifica diante de Deus é aquela que foi executada por Cristo na cruz do Calvário. Você está ouvindo uma gritaria aí? É o rapaz vendendo verdura. Entendeu, meu irmão? Então Paulo vai chegar para os romanos, os judeus que estavam em Roma, os convertidos a Cristo, para explicar isso, porque Paulo viu que os irmãos estavam dentro de um entendimento errado. Os irmãos estavam dentro de um conceito errado. Agora eu vou ler a palavra. Isso foi só uma introdução. Isso foi só uma introdução, já ajudando você a entender o que você vai receber na leitura. Entendeu? Agora eu vou ler Romanos capítulo 10. Vamos ler que o irmão pediu, o irmão Edinaldo Nogueira. Romanos capítulo 10, ele pediu para eu explicar do 9 em diante. Mas eu vou ler o 1 em diante, porque é importante a gente conhecer o contexto. Não pegar um texto isolado e tentar estabelecer aquela ideia, aquela doutrina, aquela interpretação. Precisamos entender o que está acontecendo dentro do contexto, tanto o anterior como o posterior. Amém? Então vamos ver o que diz Romanos capítulo 10. Vou ler aqui para você agora. É Paulo falando aqui. Paulo vai dizer: irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação. Porque eu lhe dou testemunho de que eles têm zelo de Deus, mas não com entendimento. Meu irmão, isso é muito importante aqui, viu? Porquanto, não conhecendo a justiça de Deus, observe que Paulo está orientando aqui. Não conhecendo a justiça de Deus, eles estabelecem e procuram se justificar diante de Deus pela sua própria justiça, vivendo o que a lei pedia. Porque o fim da lei, olha que a lei tem um fim. A Bíblia vai dizer que a lei findou. A lei, as petições, as obrigações, o rito da lei, tudo que era pedido como uma forma de chegar a Deus, acabou, irmão. Não é isso mais que a gente tem que observar. Dízimo é da lei. Guardar sábado era da lei. Viver dentro de templo era da lei. Buscar sacerdote era da lei. Viver ritual religioso, cumprir devoção, holocausto, sacrifício, isso era da lei.
Isso para a gente que quer viver para Deus, não precisa, o caminho não é esse mais. A obra não é essa, o sacrifício não é esse. O caminho é Jesus, a obra é Jesus e o sacrifício é Jesus para chegarmos a Deus. Amém? E aí Paulo vai dizendo, eu vou continuar lendo, porque senão eu fico explicando e vai-se embora o tempo. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê, seja judeu, seja gentil, seja grego, seja quem for. O fim da lei é Cristo, irmão, para justificar todo está no contexto genérico. Agora, a condição é aquele que crê. Todo, o fim da lei é Cristo, aprenda isso. Muita gente tem que aprender isso. Sabe por que Paulo está dizendo isso? Veja aqui, Paulo, eu vou fazer uma recapitulação do que eu li aqui do versículo 1 ao 4, para a gente entender melhor. E entendendo, a Bíblia tem que ser ensinada, pregar e ensinar. Pregar não é gritar, dizendo que está vendo movimento, trazer revelação, visão, criar o retetel para o povo perder a noção. Pregar é ensinar, instruir com inteligência, com palavras inteligentes, para o povo absorver, para o povo entender e compreender. Sabe o que é pregar? É isso. Não é isso que se vive hoje, esses tais pregadores dentro dos cultos, não. É um movimento vã para tirar a atenção da palavra. Ninguém aprende nada. Porque ninguém aprende nada dentro do desvario, do emocionalismo, do fanatismo, da gritaria. Ninguém aprende nada. Aprender é calado. Esteja mais atento a ouvir. Amém? Porque é isso que vai lhe dar entendimento das coisas que você ouve. Então vamos entender o que Paulo vai dizer aqui no versículo 10, no capítulo 10, do versículo 1 ao versículo 4. Ora, Paulo diz, irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração que eu faço a Deus é para a salvação de Israel. Oxê, Israel não é o povo prometido? Israel não é o povo da promessa? E não estava salvo já não, foi? Estava não, irmão. Porque salvação não é para quem é escolhido de antemão não, como ensino aí nessa predestinação fatalista e condicional. Salvação não é decreto de Deus. Você é salvo, você é condenado. Eu escolhi assim. Não. Salvação é para quem crê. A salvação é para todos, seja judeu, grego. A salvação é para quem crê. E crê é em Cristo, viu? Não é nessas doutrinas malditas, nesses conceitos religiosos, não. Na religiosidade, não. É crer em Cristo. Então, Paulo vai dizer, o bom desejo do meu coração e a oração que eu faço por Israel é para que eles sejam salvos. Olha o versículo 2. Porque eu lhe dou testemunho de que eles têm zelo de Deus, mas não com entendimento. Paulo está dizendo, eu vejo que eles são zelosos de Deus, são prudentes para servir a Deus, eles se dedicam para servir a Deus. O problema é que eles não têm entendimento. Tem muita gente dentro das religiões com um coração sincero para querer servir a Deus, mas estão sem entendimento. Estão sendo guiados por homens que também não têm o entendimento de Deus. Estão sendo levados por um caminho diferente. Eles têm zelo de Deus, mas estão no caminho errado. Mas escuta uma coisa, não são inocentes. Estão sendo advertidos. Não se volta para a verdade porque preferem na mentira. Porque Deus não tomará o culpado por inocente. Olha aqui a palavra sendo levada para você. Então Paulo vai dizer, eu dou testemunho de que eles são zelosos de Deus. Mas eles não têm entendimento. É preciso, por isso que eu digo sempre nos meus vídeos de instrução, vida com Deus não é questão, irmão, de você estar dentro de uma igreja A, B ou C, cumprindo e vivendo devoção religiosa. Vida com Deus é questão de entendimento. Você tem que entender para viver uma vida com Deus verdadeira. Você tem que ter um entendimento para viver uma vida com Deus sólida, verdadeira nele. Sem entendimento, muitos estão pensando que estão vivendo para Deus, estão se perdendo. É o que Paulo vai dizer aqui aos Romanos, capítulo 10. Estou fazendo uma exposição aqui do versículo 1 ao 4. Versículo 2, Paulo diz, eu lhe dou testemunho de que eles têm zelo de Deus, mas não com entendimento. Olha o que Paulo vai dizer agora no versículo 3. Porquanto, não conhecendo a justiça de Deus, eles não conhecem. Muitos não conhecem que estão aí pregando a Deus. Muitos estão pregando salvação, muitos estão pregando vida com Deus, muitos estão pregando santidade, muitos estão pregando isso e aquilo outro de Deus. Mas eles não conhecem nada de Deus, porque até agora eles permanecem nas trevas. E Paulo vai dizer, versículo 3, porquanto não conhecendo a justiça de Deus e procurando, olha, eles procuram chegar a Deus, ser estabelecido na graça de Deus, alcançar os méritos de Deus pela sua virtude.
Não é? Não, eu sou da igreja, eu participo dos trabalhos, eu vou para a consagração, eu vivo a formalidade religiosa, eu dou o meu dízimo, eu vou todo dia para a igreja, eu estou no quartel, eu estou num grupo, eu estou na... Não é assim que o povo quer se justificar diante de Deus? Não é? Estão perdido toda essa vida, todo esse sacrifício, toda essa devoção, toda essa consagração, toda essa dedicação, a vida, formalidade religiosa, cumprir, se dedicar, sacrifício, é de tolo, é vão, não serve para chegar a Deus, porque não foi esse o caminho que Deus deixou para o homem ser justificado e alcançar dele a sua graça. É Jesus Cristo. Aprendam isso. Paulo vai dizer aqui, versículo 3 de Romanos, capítulo 10. Porquanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitam à justiça de Deus. Eles não se submetem ao que Deus quer. Eles estabelecem o que eles entendem, o que eles vivem dentro das suas igrejas, dentro das suas religiões, nos seus sacrifícios, nos seus usos e costumes, nas suas consagrações, nas suas devoções, nos seus cumprimentos das suas formalidades e obrigações religiosas. Eles entendem que vão chegar a Deus por isso. Paulo está dizendo, não. Vocês estão resistindo. Vocês estão desprezando a graça de Deus, buscando chegar a Deus por esse entendimento. Aí Paulo vai dizer no versículo 4. O fim da lei é Cristo, para todo aquele que crê. Porém, quem não creu em Cristo, permanece na maldição da lei. Permanece julgado pelo pecado, permanece condenado, permanece dentro daquilo que está declarado na lei. Maldito todo homem que não cumprir a lei, que não guardar a lei, porque esses estão dentro do juízo de Deus. Porque a lei trouxe para o homem também o conhecimento da sua perdição, da sua transgressão, e mostrou a ele a punição. E nenhum homem pode viver a lei. Nenhum homem pode buscar viver uma vida com Deus justificado, guardando os 10 mandamentos, não é? Não é? Tem uma religião aí que diz que é a guardadora dos 10 mandamentos, que guarda até o sábado, que está incluído no decálogo, não é? Só que não. Vocês estão enquadrados nesse contexto aqui, que Paulo está reprovando os judeus. Vocês também da seita da adventista do sétimo dia. Despertem, olhem para Jesus e tenham o entendimento da graça de Deus. Porque vocês podem até estar buscando servir a Deus, mas não têm entendimento dele. Paulo vai dizer isso, porque o fim da lei é Cristo, para todo aquele que nele crê. Se eu criei em Cristo, a lei não tem mais nenhuma utilidade para mim. Eu não vou mais estar submisso a guardar nada que a lei pedia. Eu não estarei mais dentro da punição da lei. Eu não sou mais rebelde nem transgressor da lei, porque não cumpri a lei. Porque agora eu estou em Cristo, justificado, livre da condenação, indo para a salvação. Deu para entender? É isso que Paulo está falando aqui, irmãos. Se você ler direitinho, examinando, com calma, pedindo a Deus em oração que o Espírito Santo lhe abra o entendimento, você vai ter o entendimento. Para você servir a Deus, você tem que ter entendimento. Não é você estar dentro de uma igreja, de uma religião, cumprindo e submetendo dentro dos dogmas, das crenças, das penitências, dos sacrifícios, da vida de culto, consagrando-se e devotando o seu viver a uma religião. É a Cristo. E Cristo não pede nada disso. Cristo não pede para você guardar sábado. Cristo não pede para você ir para templo. Cristo não pede para você ir para pastor, buscar mediação nele. Cristo não pede para você oferecer sacrifício. Cristo não pede para você estar cumprindo ordem e devoção de nenhuma instituição religiosa para alcançar vitória de Deus. Cristo não pede para você fazer campanha disso e daquilo outro. Cristo não pede para você fazer pacto, voto, para alcançar vitória de Deus. O que Cristo pede é que você creia nele, se converta a ele, guarde e pratique a palavra dele, porque aí você vai estar na bênção de Deus, que é Cristo, a graça de Deus. Amém? Então, o irmão Edinaldo pediu para eu explicar o versículo 9 em diante, só que eu estou fazendo um resumo da carta de Paulo aqui, do capítulo 10 de Romanos. Olha o que diz o versículo 9 que o irmão Edinaldo pediu. O versículo 9 do capítulo 10 de Romanos, Paulo vai dizer assim: a saber, se com a boca confessares ao Senhor Jesus Cristo, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Versículo 10. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão
para a salvação. Vamos explicar isso aqui? É importante. A Bíblia se ensina assim. Isso é pregar a palavra. Paulo vai dizer, se com tua boca confessar e crer no teu coração, aí tu serás salvo. Em Jesus, né? Paulo vai dizer que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos. A nossa fé, o alvo é Jesus. Não é uma campanha, não é uma igreja, não é um objeto, não é uma entidade, não é uma pessoa. O nosso alvo da fé é Jesus. É o sacrifício dele na cruz do Calvário. Aprenda isso. E Paulo vai dizer, com a boca se confessa para a salvação, mas com o coração se crê. O coração não é o bolo de carne que bombeia o sangue, que está aqui no corpo. O coração fala do entendimento. Você tem que ter entendimento. Você tem que ir a Deus, crer em Jesus com entendimento, para receber a justificação. Daí então com a boca você vai confessar. Você vai negar essas doutrinas malditas, esses conceitos, essa vida religiosa, e confessar Jesus, declarar com a boca Jesus Cristo como teu meio, como teu templo, como teu caminho, como a tua porta, como tua esperança, como teu local de Deus. É Jesus. E aí você agora vai declarar que você agora em Jesus está salvo, mas tem que crer com o coração. Não é só dizer, eu sou salvo, eu sou de Jesus. Você tem um entendimento? Você crê no coração? Crer com o coração é entender, é compreender o que Deus fez em Cristo por nós. Tem gente que diz, eu creio, mas está vivendo os sacrifícios, as obrigações, as devoções, as ordenanças das religiões, como se fosse para Deus. Uma pessoa que vive isso, que está dentro dessa vida consagrada à religião, não tem entendimento de Deus. Ela pensa que está indo a Deus, só que não, porque ela não tem o entendimento de Deus. Antes, ela está rejeitando a graça de Deus para ela, porque ela está se submetendo a rituais, a cerimoniais, a ordenança, a cumprir devoção, consagrando sua vida às ordenanças das religiões, dos homens, e não a Deus, porque Deus não pede nada disso que os homens impõem, determinam e obrigam o povo a viver dentro das igrejas. Deus não pede sábado. Deus não pede para que você seja afiliado ou então membro de nenhuma igreja, instituição, que você esteja em nenhum local que seja reino do homem, porque diz que é a casa de Deus. Deus não pede isso. Deus não pede para você viver dentro de culto, de campanha de marcha, de vitória, quebra de maldição, campanha disso, campanha. Deus não pede isso. Isso é o homem que bota. Deus não pede para você estar dentro de pacto, voto, para buscar a bênção de Deus, fazer isso, fazer um pacto com Deus, fazer um voto. Não. O que Deus pede é que você ouça a palavra que leva para você o conhecimento da verdade que liberta, e creia naquele que a palavra mostra, que é o caminho, que é o meio, que é a porta, que é o único que pode te levar a Deus e te fazer estar na graça de Deus. É Jesus Cristo. Não é vida religiosa, não é sacrifício, não é devoção, não é consagração, não é vida dentro de uma ordenança de obediência ao que impõe os homens dentro das religiões. Então Paulo está orientando os judeus aqui a isso, porque aquilo que Deus pedia na lei foi findado. Com Jesus entrou a nova dispensação, o novo meio pelo qual Deus aceita o homem. Você não vai mais chegar a Deus dentro de nenhum ritual, nenhum sacrifício religioso, seja da lei, seja fora da lei, porque mesmo aqueles que não é judeu estão vivendo dentro das igrejas, cumprindo seus sacrifícios religiosos, suas devoções, seus rituais, pensando que isso vai levar eles a mais perto de Deus, achando que isso vai fazer eles alcançar a bênção de Deus. Tem que se consagrar, tem que ir para a consagração, tem que ir para o trabalho, tem que obedecer, tem que cumprir as obrigações, tem que bater a meta, tem que ir para a campanha, tem que ir para o pacto, tem que ir para o voto, tem que ser dessa igreja, tem que obedecer esse pastor, tem que estar aqui cumprindo e obedecendo tudo isso, senão não é salvo, senão não é de Deus. É assim ou não é? É assim ou não é que você está sendo ensinado? Você está se perdendo. Conheça a verdade, para ter o entendimento de Deus, para não viver mais preso dentro do sistema religioso, sendo um negócio de homem, vivendo uma vida de sacrifício de tolo, uma vida com fé em Deus, vã, aonde Deus não está te recebendo. E Paulo vai dizer, se com a tua boca confessar e crer no teu coração, será salvo. Salvação é isso, é essas duas coisas que nós precisamos para crer e receber de Deus. Aí alguém diz, não, eu sou salvo, agora eu tenho que estar fazendo isso, eu tenho que estar ali, eu tenho que ser dali, eu tenho que ser cumpridor disso, eu tenho que cumprir isso. Meu irmão, sai desse caminho. Paulo vai dizendo, olha o que Paulo vai dizendo aqui, continuando. Versículo 11.
Porque as Escrituras diz: todo aquele que nele crê não será condenado. Todo aquele que nele crê não será condenado. Mas quem não crê nele, já está condenado. Vamos ver o que Paulo vai dizer no versículo 12. Porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. A riqueza dele é para todos. Ei, observação. Para todos os que crêem nele, os que invocam ele, os que se convertem nele. Ele é o Senhor de todos, meu irmão, de judeu, de grego, de gentil. Deu para entender? Por que eu digo isso? Porque tem gente aí fazendo diferença. Não, o Jesus de Nazaré é um. O Jesus que nós cremos é outro, o ressuscitado. O Jesus do judeu é um. O evangelho para os judeus é um. O evangelho para o gentil é outro. É não, irmão. É um só Jesus, é um só evangelho, é uma só porta, é um só caminho, é uma só fé, é uma só esperança, é um só mediador. Jesus Cristo é um só para judeu, para gentil, para grego, para qualquer um. E aqui está dizendo, meu irmão, versículo 13, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor, que crê em Jesus, não é todo aquele que está dentro de uma igreja, não é todo aquele que está cumprindo a devoção, não é todo aquele que está oferecendo o seu sacrifício, não é todo aquele que está obedecendo o sistema religioso, é todo aquele que crê em Jesus, meu irmão. Aprenda isso e seja livre da escravidão religiosa, que a maior escravidão é aqui na mente, ó, privando você do conhecimento de Deus, privando você do entendimento. E vamos continuar. Versículo 14. Pois como invocarão aquele quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Olha o que Paulo está dizendo aqui agora. Paulo está orientando aqui que para você ouvir, tem que alguém pregar. Para você crer, tem que ouvir daquele que você vai ouvir para crer nele. Como farão isso se não há quem pregue? Paulo estava pregando, Paulo estava divertindo aqui os irmãos em Roma, os judeus, sobre o costume religioso, que eles estavam ainda guardando os rituais, os cerimoniais da lei, achando que isso ainda era necessário. Paulo vai dizer agora, mas nem todos obedecem ao evangelho. Por isso diz o profeta Isaías, quem creu na nossa pregação, de sorte que a fé ela é pelo ouvir, e pelo ouvir, pela palavra de Deus. E essa palavra de Deus é Jesus. A fé hoje que vai lhe levar a receber o dom gratuito de Deus, pela graça sois salvo, mediante a fé. Essa fé só é gerada no seu coração quando você escuta da palavra. Essa palavra é Jesus. Tem que ser pregado dele. Como vão crer nele se não há quem pregue? É preciso pregar, é preciso anunciar. Por isso que Jesus disse, ide e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê será salvo, mas quem não crê será condenado. A condicional para o homem ser salvo é crendo em Jesus. E é por isso que essa palavra tem que ser pregada em todos os lugares para as pessoas, seja qual for a religião, nação, cor, raça, precisam de Jesus, porque só Jesus é o único meio de salvação. Não é uma vida religiosa, não é uma devoção, não é uma consagração dentro de uma igreja, dentro de uma instituição, vivendo pacto, campanha, isso, aquilo, outro. Não é através de rosa ungida, de sal grosso, não é através de nenhum ritual, nenhuma obediência a nenhum sistema religioso. É através de Cristo. E quando nós cremos em Cristo, para encerrar, aprenda isso. Quando nós cremos em Cristo, nós passamos a ser templo e morada do Espírito de Deus. A casa de Deus não é a igreja, somos nós. O templo, o altar de Deus não é lá na igreja, somos nós. A adoração para Deus, eu tenho que oferecer agora a Ele em espírito e em verdade, porque Ele está em mim. Eu não preciso ir mais a templo adorar a Deus. Eu não preciso ir para templo buscar a Deus. Eu não preciso ir para templo para receber bênção e vitória de Deus. Em Cristo, já sou mais que vencedor. Todas as bênçãos de Deus já está no meu direito, porque eu estou em Cristo. A palavra de Deus vai dizer, graças a Deus, que já nos deu a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Eu não preciso buscar a vitória. Em Jesus, já somos mais que vencedores. A palavra de Deus vai dizer, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Com todas as bênçãos. Eu não preciso correr atrás de bênção. Então, tudo isso que o povo vive hoje dentro das igrejas é vã. Adoram a Deus em vão. Sacrifício de tolo. Vida de fé em Deus sem entendimento. É preciso conhecer a verdade que liberta. Amém, irmãos? Então está aqui a verdade. Conheça. Você foi informado
com um pouco dessa verdade, para que você tenha o entendimento. Agora, mas e evangelista Wellington? Então quer dizer que eu não preciso mais estar me congregando, eu ir para a igreja, congregar com os irmãos? Não, você precisa. A Bíblia vai nos ensinar a não deixar de congregar. Agora você precisa aprender uma coisa. A Bíblia não diz, não deixe de ir para a igreja do homem. Porque a igreja de Deus somos nós. A igreja de Deus não é aquele local que você está lá, sendo negócio, sendo membro, sendo praticante. Ali é a igreja do homem. Quando a Bíblia diz não deixar de congregar, não deixar as vossas congregações, é os ajuntamentos que nós temos que ter. Seja ele público, seja ele restrito, nós temos que se juntar, congregar. Congregar é juntar-se, é estar junto para uma só busca o conhecimento da palavra para a nossa edificação. Agora, quando a gente se congrega, tem salmo, tem hino, tem doutrina, não é? E ali aquele que Deus deu a sabedoria vai ministrar. Agora a Bíblia não fala de igreja do homem, ministério, como hoje eles colocam. Você tem que estar aqui na igreja, tem que ter um quartel, tem que ter um pastor. Não, o único pastor que nós temos que ter, seguir e obedecer é o pastor de nossa alma, que se chama Jesus. Não é pastor de igreja. Os líderes que estão levantados no meio da igreja, não é sobre a igreja. Dentro dessas igrejas o pastor é a cabeça. Mas a igreja de Cristo, a cabeça não é o pastor. A igreja de Cristo, que somos nós, a cabeça é Jesus. E entre nós não tem maior nem menor. Entre nós existem pessoas levantadas com vocação para ter mais responsabilidade. Entre nós é aquele que ensina, que tem o dom, é aquele que traz a revelação da palavra, que tem o dom, é aquele que dá a doutrina, que tem o dom, mas não é maior do que ninguém. Então, dentro das igrejas dos homens, o pastor é a autoridade maior, o pastor é o soberano, o pastor é o mediador. Olha, eu encontrei um vídeo aqui no Face que tinha um pastor dizendo que se os irmãos não viessem para a igreja, não receberiam a bênção de Deus. Porque, olha o que esse pastor disse, que absurdo, que heresia, que filho do inferno, tirando o povo da graça, privando o povo da verdade. Escutem o que ele disse, isso tem um vídeo, esse vídeo estava aqui no Face. Ele disse assim, porque nós, os pastores, somos o canal da bênção de Deus para a igreja. Aonde é que isso está na palavra? Aonde foi que Jesus disse isso? Que os demais irmãos têm que receber a bênção de Deus através do pastor, que é o canal da graça de Deus. A graça e a verdade vieram por Jesus. Ele é o canal, ele é o meio, não é pastor, não é igreja. Então saia desses ensinos, irmão. Os pastores ficam manipulando a mente das pessoas. Não estou generalizando, porque tem muitas congregações onde tem líderes responsáveis, temente a Deus, compromissado com a palavra. Mas a maioria, 99%, estão enriquecendo seus ministérios, seus templos, seus reinos, seus negócios, com a ignorância do povo que está lá mantendo toda aquela ostentação, mantendo aquele império que não é casa de Deus, que não é reino de Deus, é o reino dos homens, é a casa dos homens, é a obra dos homens que não é a de Deus. Então cuidado, irmão, para você não ser negócio de homem. Respeite aquele que está na liderança do grupo que você está, mas não se submeta a uma regra onde você vai ser preso, enclausulado dentro dela, no ministério, numa igreja. Não, se submeta à palavra de Cristo. Se todo aquele não traz a doutrina de Cristo, quem é que está na frente, quem é que está liderando, está te ensinando coisas que não condizem com a doutrina de Cristo, não receba, saia daí. Porque nós temos que congregar, mas a Bíblia não manda ser especificamente dentro de ministério de homem e igreja. Congregar entre os irmãos. A congregação é de pessoas, seja na minha casa, seja numa praça. Vou congregar com alguns irmãos. Se eu ver que essa congregação, que eu estou no meio desse ajuntamento, recebendo uma instrução, um ensino da palavra, eu vou ficar ali. Senão eu saio. Então deu para entender? Porque tem muitos pastores que estão pressionando o povo. Tem muitos pastores que coagem o povo. Muitos pastores, por muito tempo, coagiam o povo, e tem outros ainda que fazem isso. Mas muitos deixaram de fazer porque a verdade está sendo levada ao povo. Mas teve um tempo que muitos pastores coagiam o povo para dar dinheiro aos seus ministérios, usando Malaquias 3:10. Trazei todos o dízimo à casa do Senhor. Depois que Deus levantou muitos homens para contrariar essa mentira, para levar a verdade sobre essa interpretação mentirosa que muitos pastores dão, aí muitos foram esclarecidos. Mas por muito tempo eu também vivi isso. Eu pastorei uma igreja que eu fazia isso. Eu usava Malaquias 3:10 para poder fazer os irmãos dar e ter a obrigação de dar. Eu usava.
na congregação que eu estava, sobre os irmãos, eu levava essa influência, porque eu não tinha o conhecimento ainda. Hoje mais não. Hoje mais não. Porque Malaquias 3,10 está na lei e foi abolido. Malaquias 3,10 estava ali sendo pedido não para o povo igreja, mas para o povo de Israel. Não vale para a igreja, porque Cristo não ordenou isso como ordenança legal para a gente viver. Nem Jesus, nem os apóstolos orientaram a igreja a isso. Logo, não vivam isso. Mas se você quer obedecer o teu pastor, obedece a ele e vai para o inferno com ele. Amém? Mas que aqui é a voz da palavra de Deus. A verdade que liberta, que você escuta. Porque bem-aventurados são os que ouvem e praticam, não é o que ensina os pastores. A Bíblia não diz isso. Bem-aventurados são os que ouvem e praticam a palavra de Deus. Jesus vai dizer, eu comparo o homem prudente, aquele que ouve e pratica a minha palavra. Esse é como um homem prudente, edificou a sua casa na rocha. Não edifique sua vida com Deus dentro de uma igreja. O local que você deve estar é a palavra, para estar edificado, para estar em Deus, para que a graça de Deus seja abundante na tua vida. João 15:7. Jesus vai dizer, se vocês estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedirei tudo o que quiseres e vos será feito. Onde é o local que deve estar? É a igreja não. É a palavra de Deus, é em Jesus. Amém? E se você está dentro de uma congregação, nesse ministério, nessa igreja, não estou dizendo que você saia. Agora seja prudente. Não seja negócio desse ministério. Não seja particularidade desse ministério. Porque tem muita gente que é particularidade do ministério. O pastor diz, ó, você não pode ir para ali, você não pode ir ali, você tem que ser dessa igreja porque você é desse ministério, você tem que fazer o trabalho daqui, você tem que obedecer aqui, você tem que doar aqui, você tem que contribuir aqui. Mas é isso não. Não é isso que Jesus ensinou a gente. Eu não sou propriedade de igreja, ministério, de pastor. Eu sou de Cristo. E eu devo estar em comunhão com os irmãos aonde estiverem. Seja em qualquer local, se nesse ministério ou se no outro. Eu devo estar em comunhão, eu devo colaborar, eu devo participar, eu devo ajudar. Por quê? Eu não estou trabalhando para o reino do homem, é o reino de Deus. Entenda isso. Você que é exclusivo desse ministério, dessa igreja, você está trabalhando para o reino do homem, não é o reino de Deus. O reino de Deus não tem placa denominacional, o reino de Deus não é igreja ministério. O reino de Deus é a obra do evangelho para as pessoas. O reino de Deus é trabalhar as pessoas. O reino de Deus é ter paz e comunhão com as pessoas. Não é com o grupo do meu ministério. Deu para entender? Então cuidado, tem muita gente aí adorando a Deus em vão, sendo negócio de homem, seguindo doutrina de demônios, sendo levado por vento de doutrina, porque não tem entendimento de Deus. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Amém, meu irmão Edinaldo? Fica na paz, que Deus te abençoe. Muito obrigado por essa oportunidade que o Senhor me deu para eu levar essa instrução. E eu nunca fico dentro daquele ponto, né? Eu levo mais assuntos abrangentes, que vai abranger mais o esclarecimento para outras áreas. Então que Deus abençoe. Que esse vídeo possa ter sido, né, útil para o Senhor usar lá para o irmão. Eu vou editar a parte em que o Senhor pediu e mando para o Senhor no zap, tá certo? Fiquem na paz. E todos que assistiram e vão assistir esse vídeo, que Deus abençoe você e abra o seu entendimento. E que você sirva a Deus com entendimento. Amém? Fiquem na paz.